Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. E hoje eu trouxe aqui um assunto muito interessante. Quais são as 7 leis espirituais do sucesso para o tratamento do câncer? Eu vou falar sobre esse livrinho aqui que eu li. Eu li esse livro no ano passado, as 7 leis espirituais do sucesso. E resolvi trazer aqui uma reflexão sobre esse livro, porque é um assunto muito poderoso. São 7 leis que participam do funcionamento do universo. Então, tudo que Deus criou, toda a natureza que a gente vê operar aqui na Terra, em qualquer lugar, ela funciona através dessas 7 leis. Nosso corpo funciona através dessas 7 leis. E tudo que existe, até mesmo se a gente aplicar essas 7 leis no nosso dia a dia, para qualquer coisa, a chance de obter o sucesso é muito grande. Então eu trouxe esse livro que é muito poderoso, com algumas reflexões sobre essas 7 leis para os pacientes com câncer. E meu nome é Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico e a minha formação é pelo Instituto Nacional de Câncer. Já tem 11 anos que eu trabalho diretamente com pacientes com câncer, milhares de pacientes já passaram por mim, graças a Deus. E dentro dessa minha formação, a principal área de atuação é em cirurgia abdominopélvica e hoje eu participo de muitos tratamentos de mulheres com câncer ginecológico, principalmente aqui na minha clínica, na Clínica Almeida Leite. Desde que me formei em 2012, em 11 anos eu estou me desenvolvendo, buscando conhecimento em cirurgia. Ultimamente, em 2020, eu comecei a me desenvolver em cirurgia robótica para trazer uma evolução para os pacientes em cirurgia minimamente invasiva. Mas, ao mesmo tempo, o que eu vejo nos meus pacientes é uma necessidade muito grande de passar para eles informações sobre o enfrentamento do câncer, de como a pessoa vai lidar com esse problema, que é um problema que causa muito medo, muita ansiedade. Surgem vários medos de coisas que simplesmente não ocorreram ou nunca vão ocorrer, mas que cada paciente, cada familiar vai precisar lidar com isso. Então esse conhecimento que eu trago para os meus pacientes no dia a dia, diariamente, eu acabo trazendo aqui também nas minhas lives, no meu perfil do Instagram, com o objetivo de atingir qualquer pessoa que possa estar tendo algum contato com câncer, ou porque teve o diagnóstico de câncer, ou porque já tratou o câncer, ou porque está em tratamento do câncer, ou algum familiar que está precisando de alguma informação a mais, algum apoio, alguma palavra de carinho. Então por isso eu trago aqui essas palavras. Eu vou falar então desse livro aqui, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, e o tema é quais são as 7 leis espirituais do sucesso para o tratamento do câncer. Esse livro ele foi escrito por Deepak Chopra em 94, já é um livro assim bastante antigo, mas esse livro é um campeão de vendas há muitos anos, e por ele trazer
7 princípios básicos do funcionamento do universo, da natureza, e esses princípios, ao serem aplicados, eles trazem sucesso, não só o sucesso material, mas o principal que a gente vai falar aqui é o sucesso em plenitude, em felicidade, em bem-estar. Esse é o verdadeiro sucesso da realização pessoal, e aqui eu vou falar sobre o sucesso do tratamento oncológico. O que seria esse sucesso do tratamento oncológico? Envolvido aí com essas 7 leis do funcionamento da vida, ou também essas 7 leis que dão sentido para a vida. Primeiro, antes de falar dessas 7 leis, a gente vai primeiro falar do que é o sucesso no tratamento oncológico. Então a gente vai ter que fazer uma reflexão aqui. A maioria das vezes, né, o que a gente pensa em sucesso com o tratamento do câncer é atingir a cura. Então, o que seria a cura do câncer? De uma maneira bem simples de falar, a cura do câncer seria um paciente que teve um câncer em um determinado estágio, uma doença que foi totalmente eliminada do corpo e nunca mais voltou. Isso seria a cura do câncer. Mas um outro ponto que eu vou mostrar aqui para vocês, uma outra forma de ver a cura, ela também vai servir para qualquer fase do tratamento que a pessoa esteja. Sem mesmo ela ainda ter atingido essa cura, ela já vai poder se sentir curada ou num processo de cura. Tá? Mas ainda falando da cura, o que a gente tem que entender é que quando termina o tratamento oncológico, começa um acompanhamento. Esse acompanhamento do paciente com câncer ele é prioritário. Então não só o tratamento ele precisa ser feito por pessoas gabaritadas, com profissionais que lidam com câncer, não só os médicos, mas psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, psiquiatras, tudo para fazer uma reabilitação. Inclusive esses profissionais que eu falei, eles já podem participar do tratamento desde o início, até mesmo no diagnóstico, já começa a haver a necessidade desses outros profissionais, além dos médicos, no tratamento do câncer. Então, depois que termina esse tratamento bem realizado e com um objetivo, e esse objetivo ele é sempre baseado na verdade, sempre baseado no estadiamento do câncer. Então, só o médico e a equipe médica vai poder te dizer qual é o objetivo do seu tratamento. Se é a cura total da doença com o objetivo de eliminar o câncer, ou se essa cura é a cura pelo controle, aquela cura em que é possível deixar a doença adormecida de uma forma que o câncer não incomode, não atrapalhe essa pessoa a viver. Isso também é uma forma de curar, uma forma de controlar a doença, a ponto da pessoa restabelecer as suas atividades, a sua vida cotidiana, a sua felicidade, os seus hobbies, o seu trabalho. Isso também é uma forma de curar, isso também é um objetivo do tratamento oncológico. Mas quando alguém faz um tratamento, por exemplo, e termina esse tratamento, fez toda a quimioterapia, fez toda a cirurgia e agora está em acompanhamento, existe um tempo, que são os primeiros 5 anos, que são fundamentais para o acompanhamento. E, estatisticamente, quando existe uma recidiva, a maioria dos casos são nos primeiros 2 anos. Não quer dizer que o câncer vai voltar nos primeiros 2 anos, mas quer dizer que nos primeiros 2 anos existe uma tendência, sempre dependendo de cada tipo de câncer, sempre dependendo de cada estadiamento, existe uma tendência a gente acompanhar mais intensamente o câncer, com consultas de retorno mais regulares, com exames físicos, com conversa com o paciente, com realização de exames periódicos, com uma forma, com intervalos mais reduzidos. Depois que passam esses 2 anos, até dar os 5 anos, esse intervalo vai aumentando, então ainda existem as consultas e os exames, mas espaçadamente
em um espaço maior, e depois dos 5 anos continua-se um acompanhamento no mínimo anual. Isso tudo é importante porque qualquer sintoma que possa aparecer para uma reabilitação, qualquer sintoma que possa aparecer que possa ser uma doença que está voltando ou saindo do controle, é pego no início, e sempre quando a gente pega no início, a gente consegue deixar tudo voltar ao eixo, ou voltar à harmonia, voltar ao controle através dos tratamentos. Então, para isso que é feito o acompanhamento. Estatisticamente, 75% das recidivas ocorrem nos primeiros 2 anos. 95% das recidivas ocorrem nos primeiros 5 anos. E 5% das recidivas podem ocorrer após os 5 anos de acompanhamento. Então, por isso, mesmo depois dos 5 anos, existe aí uma forma de acompanhar, pelo menos anual, para a gente, através de exames, e também esse contato com o médico sempre vai ser importante para prevenir os outros tipos de câncer. Fazer os exames periódicos, manter um direcionamento no seu cuidado com a saúde. De alguma maneira, depois que alguém trata o câncer, isso eu vejo em muitos pacientes meus, essa atenção que ele passa a dar à sua saúde de uma maneira mais direcionada, de uma maneira mais consciente, com intenção de bem-estar, com a intenção de se cuidar melhor, isso também aumenta a chance de cura, isso também aumenta a chance da pessoa viver bem e viver mais. Tudo que a gente quer é viver mais feliz, ter um propósito, ter um sentido para a nossa vida, ter um bem-estar. Isso tudo são sentimentos que estão atrelados à palavra cura, que é um sentimento bom. Então, Dr. Alex, como que o câncer ele pode levar à morte? Sim, o câncer no Brasil é a segunda maior causa de morte por doença. E, por isso, o câncer, ele causa muito medo. Como que uma pessoa morre de câncer? A gente tem que entender que o câncer, ele é uma doença que surge através de uma célula. As células do nosso corpo, elas estão funcionando em total harmonia. Cada célula, em apenas 1 segundo, ela realiza 6 milhões de funções ao mesmo tempo. Ela está servindo uma outra célula, ela está em equilíbrio, né? Então, nosso corpo, ele opera também por essas 7 leis espirituais do sucesso aqui que eu vou falar. Mas, de alguma maneira, o câncer ele aparece, né, devido ao acúmulo de mutações numa célula. A maior parte das causas de câncer, em 90% das vezes, de uma maneira bem geral, ela está diretamente relacionada com fatores de risco. Então, são eles: obesidade, tabagismo, hábitos, né, de vida de sedentarismo, de má alimentação, alimentos industrializados, estresse crônico, sentimentos ruins acumulados. Então, a maior parte das vezes, o câncer ele é originado por algum comportamento de risco, algum fator de risco que a gente consegue identificar. Por exemplo, o HPV, que pode causar câncer de colo de útero, o cigarro, que pode causar câncer de pulmão e vários outros tipos de câncer, né? Alimentos ultraprocessados, o consumo de carne vermelha muito exagerado pode dar câncer de intestino, o consumo de álcool pode causar câncer de estômago, por exemplo, exageradamente, tá? Tudo isso que eu estou falando é quando a pessoa exagera. O sol, quando a exposição solar se acumula por muitos anos, pode causar um defeito no DNA da célula que pode provocar um câncer. Esse câncer nessa célula é um desequilíbrio que faz que a célula se multiplique de maneira desordenada e passa a ter a capacidade
de se espalhar. Nem todo câncer se espalha, nem todo câncer também tem a capacidade, a célula tem a capacidade de se espalhar. Então, de alguma maneira, todo câncer, por ter uma célula ali crescendo em algum lugar do corpo, ele vai causar um desequilíbrio do corpo. Então, um câncer ele pode causar um desequilíbrio e causar um sangramento, causar uma dor, causar algum tipo de obstrução no intestino, causar alguma baixa de sensação, a pessoa se sente com a energia baixa, fraca, ou pode deixar a pessoa sem fome. Então, tudo isso são sintomas, são coisas que o câncer vai estar ali desequilibrando o organismo. E se, de alguma maneira, ele for desequilibrando vários órgãos, de alguma maneira ele for causando vários impactos negativos no funcionamento do corpo de maneira geral, infelizmente o câncer pode levar à morte. Então, os tratamentos do câncer nada mais é do que tentar restabelecer esse equilíbrio. Primeiramente, retirando o câncer ou tratando localmente ou através de quimioterapia, hormonioterapia, terapias alvo molecular, terapias de precisão, imunoterapias. Então, o tratamento do câncer ele está evoluindo muito. E daqui a 20 anos ou a cada ano a gente vai ver cada vez mais o câncer ser combatido e cada vez mais sendo eliminado ou restabelecendo o equilíbrio do corpo do paciente de uma maneira mais eficaz. Então, todo o tratamento do câncer ele visa restabelecer o equilíbrio do corpo. Então, ele pode ser direcionado para a cura? Pode. A gente, então, por isso que eu estou falando do sucesso aqui. O que vai ser o sucesso? O sucesso do tratamento do câncer pode ser a cura, mas o sucesso também pode ser, em algumas situações em que, para o ser humano hoje, ainda não é possível eliminar totalmente o câncer, mas pode ser o controle, através dos tratamentos otimamente realizados, né, do empenho do paciente, da vontade de Deus, de todos esses fatores vão conseguir equilibrar esse paciente e sim ele poder se sentir curado, se sentir equilibrado com a doença. É uma dor que passa a não sentir mais. É uma inabilidade ou a pessoa que não consegue andar porque ela tem uma ferida ou porque ela tem uma dor. Depois que ela trata, ela volta a fazer alguma atividade que ela não estava fazendo. Ou uma mulher que tem um câncer na área íntima, faz o tratamento e depois reabilita e consegue voltar às suas atividades sexuais. De alguma maneira ela consegue lidar com aquilo tudo juntamente com seus médicos que estão te ajudando, uma equipe multidisciplinar. É uma paciente que trata o câncer de colo de útero de maneira minimamente invasiva, com a robótica, e consegue, dentro do possível, voltar e consegue ter seus filhos. Uma mulher que não teve sua prole definida. Então, tudo isso vai significar sucesso no tratamento oncológico. Alguém que não está conseguindo comer e volta a comer porque tratou um câncer no trato gastrointestinal e agora consegue comer, consegue se alimentar. Um paciente que tem uma doença muito grave e que ela é controlada, mas que aí com o tratamento ela consegue viver mais e melhor e consegue ver uma formatura do filho, o casamento da filha, o nascimento de um neto. Então, veja, o sucesso no tratamento oncológico, ele tanto pode ser a cura, mas ele também pode ser traduzido com vários pontos, pequenas batalhas, né, ou grandes batalhas, pequenas vitórias ou grandes vitórias. À medida que elas forem ocorrendo, elas precisam ser comemoradas e elas precisam ser sentidas como uma coisa boa, como uma felicidade. Então só você, só o seu médico, só as pessoas que te amam, que estão ao seu redor, vão saber te ajudar nisso, a entender e
sentir essa sensação de vitória, né? Não necessariamente, então, a cura dentro da limitação de algum paciente que às vezes não, que tem a doença muito séria, que não é possível de curar, mas que é possível de controlar por muito tempo. Então essa mensagem que eu venho dar hoje, ela serve para qualquer pessoa que trata o câncer, porque a cura, igual eu estou falando aqui, que fala muito, né? Sempre as pessoas falam câncer, ou fala em morte, ou fala em cura, né? Mas aqui eu estou falando algumas coisas que podem ser traduzidas como coisas boas, e essa coisa boa ela precisa ser sentida para gerar um sentimento bom, para gerar uma energia boa, para dar ânimo, para suportar os tratamentos. Então eu falo muito aqui como um processo de cura. Então o processo de cura é uma vontade em que você pode ter que seu corpo funcione em harmonia. Então eu falo muito nessa analogia do rio. A cura como um rio. Você está ali vendo o rio, mas a água do rio está sendo renovada. E essa água, essa renovação, é a renovação que você tem de estar se sentindo bem. De se sentir bem, que o seu corpo esteja funcionando bem. Independente se tem ou não tem doença, independente se você fez um tratamento e você está sentindo as sequelas do tratamento e você está precisando lidar com essas sequelas, está precisando dar atenção para essas sequelas, toda vez que você sentir essa vontade, essa fé que te anima para que seu corpo funcione bem, essa sensação da presença de Deus cuidando de você, isso sempre vai traduzir nessa vontade contínua de que seu corpo funcione bem. Por isso eu falo a cura como um processo de cura. E esse rio, ele vai dar lá no mar. O mar pode ser um objetivo que você quer. Eu quero ficar curado, eu quero que a minha vida volte ao normal. Eu quero que esse câncer fique adormecido e que eu possa viver muitos anos bem e que eu possa me sentir bem, feliz. Posso voltar a trabalhar, posso cuidar do meu neto, posso cuidar da minha família, retomar a minha autonomia. Então isso também é um objetivo, claro. E esse rio que vai dar no mar, ele vai ter momentos mais calmos e ele pode ter momentos mais turbulentos. E nesses momentos turbulentos, que é a fé, a esperança, a resiliência, o apoio dos seus médicos, o apoio da sua família, a sua própria crença na força de Deus que habita o seu ser, isso tudo vai te dar força. Então, por isso que eu falo para os meus pacientes, você quer atingir a cura? Você pode acreditar nessa cura agora, desde já. Porque se você fizer isso, você vai estar produzindo sensações positivas, sentimentos bons no seu corpo, e tudo que for bom vai antagonizar o medo do câncer. Então tudo que for bom vai gerar um fluxo de energia positiva que vai com certeza te dar força para passar por esses momentos de turbulência melhor. Então eu sou cirurgião oncológico, então eu sou muito acostumado a ver isso no meu dia a dia. Uma paciente que tem um câncer na vulva, uma paciente idosa que precisa fazer uma cirurgia. É uma cirurgia grande. Essa cirurgia ela pode significar a cura? Pode. Pode controlar a doença que essa paciente vai se sentir melhor? Pode. Sim, ela vai passar pelo seu momento turbulento. E eu, como médico, a família vai estar ali junto para ela passar por esse momento turbulento melhor. A própria fé que ela tem, a própria crença nos seus médicos, ou na cura, ou no controle vindo de Deus ou de uma força maior, vai fazer com que essa paciente sinta força naqueles momentos, talvez que ela vai estar ali hospitalizada, vivendo um dia de cada vez ali, mas na sensação, na certeza, na esperança de que quando aquilo terminar, ela vai ter dias melhores.
Então essa palavra que eu venho trazer hoje, ela é baseada também na minha experiência de ter visto vários pacientes fazer tratamentos oncológicos desafiadores, passar por isso e eu poder ajudá-los nisso, e depois ver esses pacientes virando o jogo literalmente da sua vida e passando a ter uma vida melhor, uma vida mais equilibrada, uma vida mais feliz, e mesmo ou tendo passado por uma cirurgia grande, desafiadora ou até com sequelas, ou mesmo aqueles pacientes que ficaram curados ou aqueles pacientes que ficaram com a doença adormecida. Então eu não estaria aqui dando esse depoimento se eu não tivesse esse testemunho para dar desses inúmeros pacientes que eu cuidei, ajudei, e essas famílias que eu ajudei a dar essa mensagem que eu sempre procuro dar, de que existe também um lado bom, existe também um lado de esperança. Então, essa balança que a gente tenta equilibrar, que eu tento equilibrar aqui com as minhas lives, em trazer esperança e também felicidade, de alguma maneira, sempre embasado na realidade, tá? A gente nunca vai estar pensando ou negligenciando, né? Nem eu estou aqui falando para você negligenciar ou para você acreditar, né? Ou ter uma fé ou alguma esperança doentia em algo que não é possível. Mas se você tiver embasado na sua esperança real, no seu médico, nas mensagens que você pode obter de Deus, né? Tanto nos seus momentos de silêncio, nas suas orações, ou de pessoas que estão do seu redor. Mas se você não está negando que você precisa de um tratamento, não está deixando de cuidar, você está dando o seu melhor, sim, você pode esperar que o melhor aconteça com você. É essa mensagem que eu estou dando. E tudo isso é importante que a gente entenda que essas 7 leis espirituais de sucesso, que agora eu trago aqui para vocês, que eu vou entrar agora, elas são leis que operam a natureza. E se a gente observar a natureza ela opera sem ansiedade. Tudo que ocorre, que vai acontecendo, ele tem o tempo certo para acontecer. Dentro de uma semente, existe ali todo o potencial para formar uma árvore. Então, dentro daquela semente, ela precisa, para ela despertar aquela informação que ela contém, para despertar todo aquele potencial que ela carrega, ela precisa doar esse potencial para o solo. E o solo automaticamente vai doar para essa semente os nutrientes. Essa troca vai gerar para essa planta, né, que vai crescer e lá na frente vai dar o fruto. Agora, para a semente chegar até a hora de dar o fruto, da gente colher o fruto, demanda o tempo. Então, por isso que a gente observar isso, o tempo de Deus, o tempo da natureza, né? Então, aqui eu não estou falando de nenhuma religião, ou até para quem não acredita em Deus. O que eu estou falando aqui também é para a gente entender como funcionam as leis da natureza, que para quem acredita em Deus, no meu caso, que eu acredito em Deus muito, eu acredito que isso é Deus operando, né, na minha vida, na sua vida, na natureza o tempo todo, né? Então eu vou começar a falar aqui das 7 leis e vocês vão entender. E tudo isso é importante, né, essa fala toda que eu falei, é porque a gente notar que quando a gente faz o tratamento oncológico, quando alguém faz o tratamento do câncer, às vezes ela quer ver o resultado ali na frente dela muito rápido. Só que ela vai ter que ir pelo primeiro dia, pelo segundo dia, pelo terceiro dia. Então a cura, né, que a gente vai falar aqui, o sucesso, ele não vai ser o destino, mas ele vai ser a jornada. Então, se você estiver vibrando na positividade, na felicidade,
na fé de Deus, durante a sua jornada, você estiver sentindo esse milagre da cura acontecendo em você, você estiver experimentando isso, Deus que habita em você, essa força interior, durante essa trajetória que você está percorrendo o tratamento oncológico, eu tenho certeza que isso vai dar força para você. E eu repito, eu não estou falando isso só do que eu acredito, mas do que eu vejo das minhas pacientes, dos meus pacientes que lidaram com câncer e que a maior parte deles que tiveram sucesso, nesse sentido amplo que eu estou falando, né? Não só da cura, mas do controle, mas também da felicidade durante o tratamento, eles sentiram essa fé, essa força, essa cura, essa vontade de estar bem desde o início. Então por isso eu trago essa mensagem, tá? E sempre que essa vontade ela estiver desalinhada ou der espaço para o medo, sim, a gente vai ter que dar atenção para esse medo, porque o medo ele é exatamente o contrário do que eu estou falando aqui, porque ele sempre vai causar desesperança, ele sempre vai causar impotência, sempre ele vai causar ansiedade. Então, todas essas leis que eu vou começar a falar agora, quando a gente sair, né, daqui, a gente vai estar entendendo melhor o funcionamento da natureza, e eu vou fazer o convite para vocês lerem esse livro. Ele é super fininho, né? Então, para dar essa live aqui para vocês, trazer essa mensagem, eu li ele algumas vezes, eu nem perdi a conta, fiz aqui um belo de um resumo aqui no meu caderninho aqui, e que esse resumo, na verdade, ele é bem grande aqui, eu escrevi bastante coisa, uma hora eu compartilho com vocês, né, de uma maneira mais completa, mas aqui eu vou começar a falar de uma forma resumida, e que vocês quiserem fazer alguma pergunta ou fazer um comentário para ver se isso faz sentido. Então até agora eu queria, se alguém quiser falar alguma coisa aí ou dar um comentário, se faz sentido isso para vocês sobre a cura, sobre essa interpretação do sucesso, né? Porque cada pessoa, essa cura, esse sucesso no tratamento vai significar uma coisa. Eu não sei o que significa para você, só você e seu médico vai saber, né? Então isso é muito importante, tá? Então a primeira lei das 7 leis espirituais do sucesso, né, do Deepak Chopra, que eu trouxe esse livrinho aqui, é a lei da potencialidade pura. Essa primeira lei é a sensação de Deus no seu interior. É você sentir Deus habitando o seu interior, cuidando de você em qualquer momento da sua vida. Então é bíblico, né? Que tem na Bíblia: fique em silêncio e sinta a minha presença, e saiba que eu sou Deus. Está na Bíblia. Então, o que quer dizer isso? Sempre que a gente está em oração, sempre que a gente está em silêncio, então, no nosso dia a dia, é muito comum a gente estar abarrotado de pensamentos. A nossa mente, ela vai e volta, ela vai no passado, ela vai no futuro, e isso atrapalha muito essa sensação do presente. Então, essa primeira lei, que é você sentir Deus no seu corpo, no seu coração, é a lei fundamental do funcionamento de qualquer coisa da natureza. Então, por isso que ele colocou aí como a primeira lei, que a gente reconhecer essa força da natureza que está dentro do seu corpo. No seu corpo, ele tem nas suas células, tem trilhões de células no seu corpo funcionando. Cada célula é um tipo de célula, né? A célula do coração, a célula da defesa do corpo, a célula do sangue. Cada célula vai desempenhar um papel, e dentro dessas células tem o DNA. O DNA está dando um leque de possibilidades infinitas aí para essas células funcionarem. Então o que a gente tem que entender aqui é que dentro do infinito de Deus,
que Deus pode todas as coisas, você sentir Deus vai te dar essa segurança de que mesmo nessa situação difícil do câncer, você pode, Deus que habita em você pode todas as coisas. Então ele fala sobre isso, e toda vez que você estiver vibrando nessa frequência, você vai estar anulando qualquer frequência que vem do medo. Que de vez em quando a gente tem o medo vai vir uma vozinha aqui na sua mente: poxa, mas e se eu não ficar curado? Poxa, mas e se isso? E se aquilo? E se eu for sofrer? E se a minha doença for a mesma da minha mãe ou a mesma do meu tio? Quem é que sabe, né? Então é você entregar para Deus e esperar o melhor de Deus. Isso é o que vai te fazer você se sentir paz, e verdadeiramente isso pode te ajudar muito, tá? Então, outra coisa que ele fala sobre, de uma maneira prática, as formas da gente encontrar Deus, uma delas é a religiosidade, né? A sua religião, a oração, mas outra forma é o silêncio. A prática da meditação, por exemplo, que é quando a gente presta atenção, por exemplo, na nossa respiração, ou a gente tenta silenciar a mente, né, e observar os espaços que existem entre os pensamentos. Nesses espaços que existem entre os pensamentos, quando você não está pensando em nada e está sentindo, né, conforme mesmo está na Bíblia, fique em silêncio e sinta a minha presença e saiba que sou Deus. Então, no silêncio, né, numa oração, numa meditação, você vai conseguir se sintonizar de uma maneira mais fácil com Deus. Outra forma de fazer isso é se sintonizar com a natureza. É você ver um pássaro voando, é você fazer uma caminhada na praia, numa floresta, num parque. Toda vez que você faz isso, é uma outra forma da gente achar Deus. Tá? E agora, né, outra coisa aqui que acontece muito, né, e que ajuda a gente a silenciar um pouco a nossa mente, é a gente evitar de fazer julgamento. Então, se a gente está vivendo a nossa vida e a gente parar um pouco de julgar as coisas, a gente vai diminuir muita turbulência dos nossos pensamentos. Isso vai ajudar a gente a ficar mais em silêncio e ter uma paz interior maior. Então, uma outra forma da gente silenciar a mente é a gente evitar o julgamento. Teve alguém que falou que realmente tudo que o Senhor está falando realmente é verdade. Primeiramente é Deus, depois são vocês, os nossos médicos. A Josimara falou, a Sheila Lopes falou aqui da conexão com Deus, que é transformadora. Obrigado aí, gente. É isso mesmo. Então é isso. Primeira lei é a lei da potencialidade pura. A segunda lei é a lei da doação. Então, como eu estava falando, as células do nosso corpo, por exemplo, elas operam por meio de trocas. Então, a célula do coração, ela bombeia, ela faz a sua atividade. Ao mesmo tempo, ela recebe o oxigênio do sangue, que está circulando através das hemácias, que é um outro tipo de célula. Então, veja, as células do intestino estão absorvendo os nutrientes para outra célula ali da pele se beneficiar. Então, você vê no nosso corpo, a harmonia do nosso corpo funcionando, ela está lidando com trocas. Todo o fluxo de energia do universo, da Terra, da natureza, é por meio de trocas. O mesmo fluxo de dar é o fluxo de receber. Então, no caso dos pacientes, o que a gente tem que entender, né, das pessoas com câncer, se a gente deu amor, carinho, atenção, apreço às pessoas ao nosso redor, à nossa família, a grande chance é que nessa situação que a gente vai estar fragilizado com a doença, esse amor ele vai voltar. E sempre que a gente estiver praticando esse amor ao próximo, a qualquer momento, esse amor, essa
esse sentimento, esse carinho, essa afeição, ela vai voltar. Então, uma das coisas que ele convida a gente é sempre fazer uma oração para quem está ali na nossa frente, abençoar alguma pessoa que está ali na nossa frente. Quando você vai no seu médico, por exemplo, você pode, ou algum profissional que está cuidando de você, às vezes você está internado, se você pensar bem daquela pessoa, pensar o bem daquela pessoa, que às vezes você pouco conhece, fazer uma oração para aquela pessoa, tratar ela com carinho, a grande chance que ela vai tratar você com carinho também. Então, eu vejo isso muito nos pacientes que ficam internados. Às vezes é desafiador, às vezes passam por dias desafiadores, às vezes a gente está sentindo dor, às vezes a gente está mal-humorado, e as pessoas estão ali cuidando de você, e cada vez que você, mesmo silenciosamente, fizer uma oração para alguém, desejar o bem para aquela pessoa que está ali cuidando de você, você com certeza vai receber mais carinho, né? E Deus vai te retribuir isso. Outra coisa, né, da lei da doação é que se você deu muito amor, se você é aquela pessoa que cuida da sua família, né, que abraça todo mundo, que está ali todo o tempo cuidando de todo mundo e se vê numa situação que você está doente, aceita agora, nesse momento, o retorno disso. Esse amor voltar para você, que esse amor vai voltar. Não necessariamente vai voltar das pessoas que são seus parentes. Esse amor pode voltar de amigos, de vizinhos. Aceita isso e pode tomar isso como seu. Então isso é importante também. Então às vezes eu vejo em pacientes meus, né, outro dia eu tinha um paciente que ele era oriental, a família toda dele estava no Japão e ele teve apoio aqui de todos os vizinhos, os amigos, as pessoas que estavam ali no redor dele, que ele praticava o amor, que ele praticava a amizade, a afeição. Aquelas pessoas ajudaram ele de uma maneira absurda. Então isso é muito, muito interessante. A gente confiar na bondade das pessoas ao nosso redor e também em tudo que a gente distribui, no amor que a gente distribui. Porque é muito comum, assim, às vezes, a gente estar ali, né, imerso, né, se a gente ligar a televisão, pegar um rádio, às vezes a gente se conectar também com alguma notícia ruim, né? Então eu sempre falo, não vai se conectar com notícias ruins, desliga a televisão, desliga as coisas ruins, se conecte com as coisas boas, porque tudo que você deu para o mundo de bom vai voltar para você, principalmente nessa fase agora que você está experienciando uma situação de vida desafiadora, que é o câncer. Então, outra coisa tudo que você, da lei da doação, da troca, se você está dando atenção para o seu corpo, se você está dando o melhor tratamento, se você está dando a melhor alimentação possível, se você está dando atenção, se você está melhorando a cada dia, de alguma maneira, com a ajuda de profissionais, por exemplo, o seu lado psicológico, você está tendo apoio dos familiares, se você está se dedicando ao seu corpo, se alimentando melhor, o seu corpo vai te retornar com saúde. Então isso também é uma reflexão que eu fiz aqui sobre a lei da troca, tá? A lei da doação. E tudo que a gente dá com amor, que a gente dá com coração, sem aquele sentimento de perda, a gente recebe sim de volta, tá bom? A terceira lei é a lei do karma. O karma é uma definição, é um nome que é o conjunto das ações humanas e as suas consequências. Quer dizer o quê? O nosso presente, o que a gente está experienciando nesse momento, é um conjunto de coisas que a gente fez no passado. Então, se você cultivou um karma bom, ou seja, se você, da mesma maneira, deu amor, deu atenção, deu carinho, ou cuidou do seu corpo, a grande chance é que você vai receber isso tudo de volta. Por outro lado, se você, por algum motivo, acha que você está
com câncer ou teve o diagnóstico de câncer porque você não se cuidou, que você de alguma maneira não deu atenção para algum sintoma, a vida estava muito turbulenta e você não conseguiu dar atenção. Esse ponto não é o ponto da gente se culpar. Então muitas vezes eu vejo aqui nos meus pacientes um sentimento às vezes de culpa, puxa vida, se eu tivesse feito diferente. Então essa reflexão da lei do karma que a gente tem que fazer aqui, na verdade, é uma reflexão para o bem, no sentido que o que eu preciso fazer hoje para cultivar hoje para que eu tenha um retorno positivo. Então, você ter atenção nas decisões e nas coisas que você faz no momento presente. Então, por exemplo, ele convida a gente a sentir a sensação do nosso coração. Toda vez que a gente vai tomar uma decisão na vida, algumas pessoas sentem no coração, algumas pessoas sentem na fronte, outras pessoas sentem no abdômen, na parte intestinal. Um desconforto ou um sinal de conforto. Então, às vezes, quando você vai tomar uma decisão e você está se sentindo confortável, e essa decisão é junto com o seu médico, com o seu familiar e com o próprio Deus que habita você vai se sentir confortável. E quando você estiver tomando uma decisão, ou às vezes se comunicando com alguém de uma maneira que você, no seu íntimo, não gostaria, com alguém que você ama, às vezes você está falando uma palavra muito dura, a grande chance é que você vai sentir um desconforto. Então, se a gente notar esses sinais de conforto e desconforto no aqui, no agora, a grande chance é que você vai criar um karma bom. Então, uma das coisas que ele convida a gente a refletir sobre a lei do karma é você prestar atenção no nosso presente. E outra coisa que ele convida é que se você estiver lidando com câncer, com uma situação difícil, a primeira coisa que você tem que fazer, que é importantíssima, é você aceitar. Quando você aceita e você não briga com aquilo, de alguma maneira, não é que você está querendo, que você quer que aquilo tivesse acontecido, mas você aceitar aquela realidade e dali para frente lidar com aquilo, buscando os tratamentos, não fugindo dos tratamentos, não deixando de ir nos médicos, não deixando de procurar um apoio psicológico, não deixando de cuidar de algum ponto da sua vida que você tem que dar atenção, isso também é algo que você está no presente mudando o seu futuro ou levando, o seu presente para uma situação melhor lá na frente, tá? Essa é a lei do karma, de causa e efeito. A quarta lei é a lei do mínimo esforço. O que quer dizer isso? O universo, a natureza, ela opera pela lei do mínimo esforço. Todas as células do nosso corpo, elas estão praticando aquelas diversas funções na natureza delas, nas funções delas ali, sem ansiedade, sem se preocupar. E são milhares de funções ao mesmo tempo, só que elas ocorrem de maneira natural. Um peixe, ele nada porque ele nada, Um pássaro voa sem fazer muito esforço. Por quê? Tudo que a gente nota, então, pelo funcionamento da natureza, faz com que a gente entenda que toda vez que a gente diminui o atrito da nossa vida, a gente vai estar operando pelo mínimo esforço. Ou seja, a gente vai estar fazendo as coisas que a gente precisa fazer, fazendo os tratamentos que a gente precisa fazer, mas gastando menos energia. Então, a gestão da energia, ela é muito importante. Então, por exemplo, a pessoa que dorme bem, ela vai no outro dia se sentir mais energizada. Então, se você cuida para fazer uma higiene do sono adequada, para você de noite não pegar muito celular, para você de noite não ficar ali trabalhando até muito tarde, isso tudo você vai estar forçando menos o seu corpo, você vai promover ali, de alguma maneira,
você vai estar dormindo melhor, né? Os hormônios do seu corpo vão estar funcionando na lei do mínimo esforço. Você vai dormir na hora certa, vai acordar na hora certa, você vai ter mais energia. Eu preciso fazer um trabalho, eu preciso fazer uma atividade que é muito desafiadora para mim, e talvez de manhã é um período que seu corpo está mais descansado, que sua mente está mais limpa. Talvez fazer isso, né, nessa manhã, sem antes pegar o celular, sem antes pegar uma WhatsApp, sem antes ocupar a mente com outras coisas, você vai estar fazendo na lei do mínimo esforço, você vai estar diminuindo o atrito. Toda vez que a gente reflete sobre os obstáculos da nossa vida e entende que 95% dos obstáculos da nossa vida e dos obstáculos de um tratamento do câncer são imaginários, são coisas que não aconteceram e não vão acontecer, são só imaginários, e a gente lida com aqueles obstáculos perguntando para o médico, trabalhando com o psicólogo, conversando com as pessoas que te amam, e você observa que esses obstáculos eles são imaginários, e você elimina esses obstáculos que são 95% deles imaginários, sobram aí 5 a 10% de obstáculos reais que você realmente vai ter que lidar e que você vai estar canalizando a sua energia para trabalhar isso melhor, para você poder estar operando, né, a sua mente, a sua frequência positiva, nessa vibração positiva, e com certeza isso vai te dar mais energia. Então vejo pacientes aqui comigo, tirando diversas dúvidas sobre o seu tratamento, o que pode acontecer, o que não pode, e é uma coisa que eu dou muita atenção, e ouvidos bem abertos e olhos bem abertos, para detectar todos esses possíveis obstáculos imaginários, esses medos, que simplesmente pelo fato de você falar sobre eles já começam a se resolver na sua cabeça. Então por isso que é importante conversar sobre seus medos com o seu médico e com o seu psicólogo e com as pessoas que você ama, para você estar diminuindo esse atrito na sua vida. E sempre que você diminui o atrito na sua vida, você vai estar obedecendo a lei do mínimo esforço, tá? Então, a quinta lei agora é a lei da intenção e do desejo. Essa lei, ela fala o seguinte, que quando você tem um desejo, esse desejo ele está focado no resultado. Eu estou com câncer, eu desejo ficar curado. Esse foco está no resultado. Agora, quando você associa o desejo com a intenção é uma ação, é um movimento de Deus em ação. Quando você começa a dar atenção à sua doença, aos vários aspectos da sua doença, tanto a fazer os exames na hora que seu médico pediu, tanto a voltar no médico quando ele pediu, tanto a fazer os tratamentos, apesar das turbulências, apesar dos desconfortos, apesar dos desafios, você dá o seu melhor. Você agir com intenção, essa ação no presente, com certeza vai te levar ao seu desejo, ao que você quer, ao seu objetivo, ao resultado que você quer. Então, ele aqui também convida a sempre levar os seus desejos e as suas intenções para o campo da potencialidade pura, que é Deus, né? Das infinitas possibilidades que existem, entregar isso nas mãos de Deus, que Ele, com as suas infinitas possibilidades, que a gente não consegue nem imaginar, vai te levar naquele destino. E uma das formas para você depositar a intenção e o desejo é através do silêncio, da oração, da concentração entre os pensamentos, no afastamento da turbulência do medo, da turbulência da sensação de segurança,
você vibrando positivo na sensação de harmonia, de vontade de harmonia, de cura. Nessa sensação positiva, você depositar o seu desejo e a sua intenção, a chance de você conseguir isso é muito maior. Sempre que você faz uma oração ou às vezes um desejo e a sua emoção está muito ligada no medo que isso está te causando, o despertar, né, a energia que isso está causando nem sempre vai ser positiva. Mas se você fizer a mesma oração, o mesmo desejo, a mesma intenção, vibrando no silêncio, na presença de Deus, na paz, nas infinitas possibilidades de sucesso que você vai ter no seu tratamento, a chance de você conseguir isso, ou conseguir isso com menos esforço, com menos ansiedade, com mais felicidade e harmonia, é maior. Então essa reflexão ela é muito importante. Isso eu trago essa aqui para você, porque a grande chance, né, isso eu vejo nos meus pacientes, é que o medo, essa sensação de insegurança e de impotência, ela aparece na nossa vida para qualquer coisa. Comigo isso pode acontecer também. Então, eu vou dar um exemplo, né, que tem uns 3 meses que o meu filho me deu uma bolada aqui no dedo, né? O Lucas, né? Tava lá com ele no gol. Ah, papai, vai lá pro gol. E ele faz futebol agora, ele já tá com 8 anos, e eu tava já achando assim, pô, esse menino não chuta muito forte não. Ele deu uma bicuda e foi bem nesse dedo aqui, na minha mão esquerda, que eu sou canhoto, né? Eu sou cirurgião oncológico, e um dos meus talentos, uma das minhas, né, do meu propósito de vida, né, que eu vou falar aqui daqui a pouco, na 7ª lei, é operar, é trazer, né, um dos meus talentos é fazer uma operação e trazer de volta o alívio de um sofrimento, é tirar um câncer, de alguma maneira ajudar ou fazer uma biópsia, é ajudar através da minha habilidade com as mãos, que foi um talento que Deus me deu. Então, eu fiquei muito preocupado porque a bolada que ele me deu foi muito forte, na hora doeu muito e ficou vermelho aqui. Então, qual que era a minha intenção, meu desejo? Meu desejo é que meu dedo ficasse curado. E nesse mesmo momento que veio o desejo, veio o medo. Puxa vida, mas eu sou cirurgião, como é que eu vou operar com esse dedo doendo? E assim eu fiz algumas cirurgias de 10 horas, por exemplo, mesmo com o dedo doendo, e eu fiquei muito preocupado, caramba, quando é que esse dedo vai ficar doendo? E aí eu comecei a fazer várias coisas, botar o dedo na água morna, eu fui a alguns médicos, né, ouvi as recomendações deles, mas o fato é que quando eu direcionei a minha intenção em deixar a minha mão mais quietinha, em tentar pegar as coisas mais com a outra mão, em tentar me distanciar das coisas que forçam esse meu dedinho, para dar tempo ao tempo, para dar a natureza agir ali, para melhorar esse meu dedinho que tanto me preocupou, porque, repito, é exatamente o dedinho da minha mão aqui esquerda. Então isso me deixou muito preocupado. Mas um momento que eu quero trazer para vocês, que agora eu vou conectar com a 6ª lei, que é a lei do distanciamento, que é a sabedoria da incerteza. Quando eu me distanciei disso, dessa vontade que o meu dedo melhorasse no dia tal, não, eu quero que meu dedo melhore em 1º de janeiro. Tá vendo? Eu estou querendo forçar a natureza a melhorar 1º de janeiro, eu queria estar com o meu dedo melhorado. Mas isso me causou muito sofrimento. Ou seja, quando a gente engessa e estagna um desejo numa única vontade, de uma única forma, de um único jeito, a gente não está confiando em Deus, nas suas infinitas possibilidades em que aquilo possa ocorrer.
Então, no momento que eu comecei a esquecer esse dedinho aqui, vou confiar em Deus, na natureza, vou continuar fazendo o que eu preciso fazer, o que os médicos me pediu, eu comecei a esquecer, ele começou a melhorar. E eu vi isso na minha vida. Essa bolada também no meu dedo me trouxe várias reflexões, né? Então aqui eu não quero fazer, né, uma comparação, né? Não tem como eu comparar essa bolada no dedo com o câncer, não tem como, eu não consigo comparar uma coisa com a outra, mas o que eu consigo te exemplificar através dessa bolada que eu levei no dedo e esse medo que eu tive, né, em ter a minha mão ali de alguma maneira disfuncionalizada para o benefício que eu vim fazer no mundo, um dos benefícios que é fazer cirurgia, que me causou bastante medo, mas uma vez que eu me desvencilhei desse medo e me desvencilhei dessa certeza que eu queria ter, que esse dedo tivesse bom num certo momento, né, até um prazo definido, uma vez que eu esqueci disso, esse dedo começou a melhorar mais. De alguma maneira eu sinto que isso começou a resolver melhor na minha vida. Agora, e falando sobre o câncer? Falando sobre o câncer, eu trago aqui essa reflexão da sabedoria, da incerteza, da lei do distanciamento. É o seguinte, você pode acreditar na sua cura, você pode acreditar no seu controle, na sua felicidade. Você vai continuar acreditando nisso, você vai continuar querendo isso. Mas essa lei ela fala simplesmente de você deixar a vontade de Deus agir. Então, se a gente for ver na nossa vida, no nosso cotidiano, nas coisas que a gente fez na nossa vida até aqui, muitos desejos que a gente tinha ou que a gente teve, eu mesmo, eles aconteceram, mas nem sempre eles aconteceram no tempo em que a gente achava que aconteceu daquela forma. Então, por isso que eu trago essa reflexão, porque às vezes, por exemplo, eu faço uma cirurgia num paciente e dou para ele uma previsão de que em 2 ou 3 dias ele vai ter alta do hospital. Mas dentro da sabedoria da incerteza, da natureza, a gente pode entender que a gente vai fazer o nosso melhor, a gente vai dar o melhor para que em 3 dias essa pessoa tenha alta. Mas se de alguma maneira o corpo dele não reagiu tão bem àquela operação, de alguma maneira precisou ficar um dia a mais ou outra, a gente não vai ficar brigando contra isso. Ou seja, um paciente que está fazendo um tratamento para controlar o câncer e ele de alguma maneira volta ou aparece um problema que ele vai ter que lidar, ele simplesmente lidar e dar atenção àquilo da melhor maneira possível, mas deixar de querer que aquele resultado chegue daquela maneira específica, isso vai criar muita ansiedade, isso vai criar muita sensação de que você está impotente à situação. Quanto que se você entrega para Deus, você entrega para a sabedoria divina, que do campo de todas as possibilidades infinitas e da bondade de Deus, a grande chance é que isso vai ocorrer, a sua intenção, o seu desejo, a grande chance dele continuar no sentido que você quer, para o bem, para o seu bem, para a sua felicidade, para o seu bem-estar. Essa é a lei do distanciamento. E a última lei, que é a 7ª lei, é a lei do propósito. Então todos nós temos um propósito de vida, todos nós temos um talento único, todos nós temos que encontrar um sentido para a nossa vida. Então, eu falei um pouquinho do meu talento, por exemplo, de fazer cirurgias, talvez do talento de estar aqui falando para você sobre o câncer de uma maneira mais simples ou de uma maneira você conseguir pensar de uma maneira positiva com relação ao câncer. Você também tem um talento, você também desempenha um papel na sociedade, você desempenha um papel na sua família, você tem um neto que você ama muito, você tem um filho que você ama muito, você tem uma missão aqui na Terra. Todos nós temos a nossa. E cada trecho da nossa vida a gente pode estar achando
um propósito. Então, nesse período que apareceu o câncer, que você não quer nunca, ninguém quer que apareça o câncer, mas de alguma maneira você vai precisar achar um sentido da sua vida daqui para frente, para que isso possa te dar força, para que isso possa ser a luz do fim do túnel, para que isso possa ser a estrela guia do seu tratamento, em que você consiga passar por todos os desafios, mas com um objetivo maior. E sempre entendendo que cada trecho da sua vida você vai poder achar um novo sentido para ela. Então, na semana passada, foi interessante, que eu falei a trajetória de uma paciente com câncer, e essa trajetória foi inspiradora para alguém que está também precisando passar por isso melhor. Então, você que teve câncer ou que tem câncer, quem sabe você não pode, ao encontrar alguém passando por esse tratamento, dar uma palavra amiga, dar uma palavra de incentivo, falar alguma coisa que seja positiva para alguém que está precisando ouvir uma mensagem. Então, esse propósito, essa vontade de ajudar uma pessoa, ajudar um desconhecido, por exemplo, com câncer, isso vai ajudar você. Você não precisa achar um propósito para mudar a humanidade, nem nada disso. Você só precisa achar, nesse período da sua vida, um sentido, alguém que você precisa cuidar, ou dar amor, ou estar simplesmente presente numa festa de aniversário. Às vezes uma paciente minha está falando: doutor Alex, meu câncer, eu estou vendo que ele não vai ficar curado, mas o meu objetivo é estar bem para estar na festa de casamento da minha filha ou da minha neta. Isso vai dar força para essa pessoa. Então, só você vai saber isso, Eu só estou te fazendo aqui um convite. Se você não tem esse propósito, esse sentido, eu estou te dando aqui, um sentido, que é achar o sentido da vida para você a partir de agora, pelo menos nesse trecho da sua vida, que você pode, de alguma maneira, se sentir melhor por isso. Então era isso, gente. Eu falei aqui das 7 leis espirituais do sucesso do tratamento do câncer. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Depois eu queria ouvir os comentários de vocês. Eu convido vocês a ler esse livro, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que na verdade ele fala do sucesso de uma maneira geral, mas muito enfocado em felicidade, em harmonia, em paz. E é tudo isso que eu desejo para você que está aqui me ouvindo, e que eu fico aqui aberto a dúvidas, a comentários. Um grande abraço aí, fiquem com Deus. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio, e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.